E, cara, é, na verdade, uma expectativa de exposição a dinheiro de gente que não sabe o que é cripto, né? Exato. Então, o cara tá... A expectativa é que vai ter uma demanda aumentada por gente que não sabe o que é cripto, mas sabe que é um ETF. E que Nem vai... sabe o que é ETF. Ou talvez nem sabe o que é um Não ETF. sabe. Mas vai ter vai aumentar a demanda porque vai expor a mais gente, vamos certo? lá. Mas assim, quem investe em ETF? A galera, cliente de banco. Sim. Aí o gerente chega lá, eu tenho uma carteira boa aqui de ETF. Só esse aqui tem tem tido um rendimento bom. E o que acontece? Como é uma exposição a spot... Isso aí é scam, quando o banco faz isso. Vou falar logo. Mas como nesse caso do ETF, do Bitcoin, do Ethereum, da Clever, que tá por vir, como ele é spot, porque já tem de futuro, né? Mas de futuro o cara não precisa ter Bitcoin, Sim. né? Porque é só uma especulação mesmo, Uhum. né? Mas nesse caso spot, o cara precisa ter aquele ETF, o cara botou dinheiro ali, significa que daquele pacote que vai... Tem que ter o asset ali, o ETF né? é um índice, então vai ter um pacote ali, vai ter o asset baseado em Bitcoin. Então vai ter que ter o Bitcoin, ele vai ter que existir. Sim. Né? Assim, ETF em ouro, já houveram ETF Que em ouro. afeta o mercado à vista, né? Aí afeta o mercado à vista. Por isso que... Já falar chinês aqui, Jill. Eu vou até levantar a mãozinha aqui, ó. Vamos lá. Para tentar Manda. simplificar para mim e para outros leigos o que é um ETF, de uma forma que a gente possa entender e saber o que é esse novo... Não sei o que é isso entrando no mercado de cripto, né? Porque eu ouvi falar muito de ETF desde que eu comecei com o Bitcoin, mas eu não consigo falar explicar o que é um ETF. Eu acho que aí vocês que são especialistas do mercado financeiro. Nada. Eu não sou Ele tem- especialista em Vocês mercado podem- financeiro, não. Tem gente de Você é tudo quanto é especialista em microserviço. Isso aí, eu sou... Mas o ETF, acho que a forma mais simples de entender é como se fosse um fundo de investimento negociado em bolsa, né? Isso é Você tem um papel que tem um determinado valor e ele representa alguma coisa. É como se fosse um pedaço do Bitcoin sim. vendido pelo banco. Mas não é um Bitcoin. Não quer dizer que seja, depende da ETF, depende de quem está oferecendo, de como funciona. Mas o conceito é como se você tivesse um pool de gente investido num determinado mercado e aí esse cara administra aquele ETF. A forma né? mais fácil de entender é, por exemplo, você pega um fundo imobiliário, que você compra um papel e você bota o dinheiro no fundo e as pessoas que administram o fundo estão usando o seu dinheiro para investir em imóveis e te dar rendimentos por causa disso. A ETF, ela é mais ou menos parecida com isso. Só que é negociado em bolsa. Né? E o fundo imobiliário também é Sim, negociado em bolsa. Acho que a grande sacada do ETF que é diferente, vamos dizer assim, de um fundo, de uma coisa assim, é que é um índice, né? Isso. Mas O então ETF, não tá, no fundo, não tá é um índice. atrelado, não existe um Bitcoin amarrado. Não, Não, é um existe. índice atrelado a alguma coisa. É um asset que está lá. Por exemplo, pode ser um índice atrelado a uma carteira de assets. Pode ser um índice tá. atrelado... Por Então, exemplo, existe um ativo que aquilo é baseado. Isso. Não é só assim, tipo, se aquilo subiu, aqui valorizou. Não é só uma correspondência. Ele tem que ter um lastro ali. Nesse caso, Ele como é tem que ter a spot... liquidez. Tem que ter a liquidez. Tem que Tem ter. que ter a liquidez. Porque quando o cara for fazer a retirada do índice, ele tem que ter rendido, de Isso. fato, né? É. Cadê o ativo? É meio que uma pool de investimento, assim. É, como se fosse um fundo, só que ele é negociado em pequenas partes que são fragmentadas em bolsa. Um Vira exemplo, um índice. É um índice. É complicado, né? O melhor exemplo, Eu não talvez, acho, não. small caps, por exemplo, que é você tem pequenas empresas de valores pequenos, né? E você, eu não quero comprar um pedacinho de cada uma. Você compra o índice do small caps, acho que é small 11 na B3, não é? E aí tem o administrador daquele ETF, ele mesmo compra lá. Vou comprar tanto de tal empresa pequena. Aí é o que o Student falou. Cada um tem a sua Isso administração. não é, então, mais ou escrito, menos o que aconteceu lá em 2008, com aqueles negócios que deu a crise toda lá? Não, aquilo foi crise imobiliária, né? Mas... Você tem um pouco de razão, né? A crise que teve nos Estados Unidos foi que eles criavam derivativos de derivativos. Então, ele criava lá ETF de Bitcoin, agora eu vou criar ETF de Bitcoin com abobrinha, depois com abacaxi. Eles iam criando esses derivativos. E só que um usava o fundo do outro e aquilo que você falou. É uma aposta em O cima de uma banco aposta. imprimia... O banco, de certa forma, ele... Quando ele libera o empréstimo para alguém... É como ele se tá ele imprimindo. estivesse emprestando dinheiro para ele mesmo e ele... Entendeu?
tipo, inventando um dinheiro que ele não tinha. E aí, na hora de pagar, que venceu, aí fodeu. O banco não cria o dinheiro, mas ele empresta o dinheiro. Tipo... Ele não cria dinheiro, mas ele cria valor. Eu acho que ele cria dinheiro. Pra ele. É pra ele. Exato. Ele não cria papel moeda, eu quero dizer, mas ele cria valor monetário. Não, nesse Pra caso ele. faz sentido um pouco falar que cria dinheiro, porque, por exemplo, tem aquela questão do depósito fracionário, como é que chama? Reserva. Reserva fracionária. Então, assim, o banco tem um valor que ele negocia, que é bem diferente do que realmente ele tem depositado, né? O Bitcoin era tão bom, acho que sem isso. Mas eu não tô vendo a vantagem de ter um ETF de Bitcoin. Eu acho que vai perder toda a propriedade do A vantagem Bitcoin. é para quem não... por exemplo, se você tem muita grana, provavelmente não é você que gerencia a sua grana, é outra pessoa. Geralmente, essa pessoa, ela entende de investimentos. Tá. E se ela está num banco, por exemplo, ela não vai querer fazer a custódia do Bitcoin, ela vai querer que o banco faça a custódia do Bitcoin dela, por questões de segurança.